agradecer já de início ao convite do Ricardo, dos meus alunos também, né, dos educandos que trabalham comigo, ficam enlouquecendo comigo na sala de aula, me dando trabalho a eles. O chão de Miguel é o chão bem da escola, que eu não conheço bem. O chão da escola do ensino médio, e no que diz respeito à filosofia, eu só tomei um pouco mais de conhecimento em função do meu trabalho na coordenação do subprojeto de filosofia do PIBID, né? O que foi muitíssimo importante para mim, porque estando num curso de licenciatura em filosofia, sem ter o título de licenciado, a experiência de poder, justamente por não ter feito estágio, porque era para mim horrível imaginar, observar professor dando aula em sala de aula na época que eu fiz licenciatura, né, que comecei a licenciatura. Então, entrar aqui no PIBID, reencontrar o chão da escola nessa perspectiva foi muito importante para mim, para minha formação, para que eu pudesse tentar pensar como articular a filosofia que eu trabalho na universidade e que eu aprendi dentro de um curso de bacharelado extremamente tradicional, com aquilo que a escola demanda, não é? E também com o que os estudantes que estão em formação também demandam. Mas justamente por não conhecer tanto a experiência da escola, eu me detive no que eu escrevi, que eu não vou ler, claro, impossível, mas no que eu escrevi, a pensar a formação do licenciado em filosofia. É uma coisa que desde que eu entrei aqui foi sempre uma questão de grande incômodo no CFP, não é? No Centro de Formação de Professores, porque aqui o que eu tenho percebido desde quando cheguei é que há um acirramento muito grande das dicotomias que eu vou querer tentar hoje mais ou menos discutir entre teoria e prática, entre ser filósofo e ser professor de filosofia, entre ser pesquisador e ensinar, pesquisar e ensinar, e entre bacharelado e licenciatura, né? Essas dicotomias são muito acirradas aqui no centro. Em função desse acirramento, dessas dicotomias, não digo que no curso de filosofia isso seja forte, curiosamente, né? Curiosamente não é forte, mas o clima, para quem, por exemplo, participou do Fórum das Licenciaturas, que aconteceu aqui ainda esse semestre, e teve as antenas ligadas, pode perceber claramente como essas dicotomias estavam lá sendo trabalhadas o tempo todo, né? Isso, eu confesso, me irrita bastante, me deixa completamente louco, né? De modo que é a partir desse incômodo que eu vou tentar discutir como na formação do professor de filosofia nós precisamos, de início, superar essas dicotomias. Essa é a ideia. Eu queria começar falando também duas frases que eu acho muito bonitas, de dois grandes pensadores, né, ao meu ver, pelo menos. Uma de Heidegger, Martin Heidegger, filósofo alemão do século XX, e outra de Paulo Freire, filósofo brasileiro também do século XX. A de Heidegger diz assim: ensinar não significa senão deixar os outros aprenderem. E a de Paulo Freire diz assim: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou para a sua construção. Atualmente, a gente percebe, não através de uma pesquisa precisa, mas daquele olhar ingênuo ou inicial sobre a realidade, que de certa maneira se pode perceber uma decadência da experiência educacional atual. E ao mesmo tempo, percebendo essa decadência no processo de formação atual, a gente pode também dizer que ela não possui um culpado direto, a gente pudesse acusar. Essa decadência certamente é fruto de uma tendência connatural ao processo de desenvolvimento do saber, necessariamente fragmentário,
por que especializado e por que tecnicista. Esta inerência da decadência da educação institucionalizada através da escola e da universidade ao processo de desenvolvimento do conhecimento fragmentário, especialista e tecnocrata, se faz sentir em todas as partes do mundo, que foram atingidas direta ou indiretamente pela mundialização da cultura e pela globalização da economia. Onde quer que esse processo de globalização tenha entrado, e como o processo de globalização ele atinge praticamente tudo, o que nós podemos perceber é isso, é que o conhecimento é pensado como um processo a ser ensinado a partir dos seus fragmentos. A educação do professor, hoje, é pensada como um processo de profissionalização, marcado ele também pelo apogeu da época do especialista e do tecnocrata. A formação dos professores, que longe de ser compreendida como cultivo do saber e dos valores do indivíduo, é comumente entendida como um processo de aquisição de conhecimento técnico em vista de uma sonhada aplicabilidade prática na escola, em que os licenciandos, queiram autenticamente ou não, deverão atuar. Emerge dessa situação justamente a dicotomia teoria e prática. Tem sido muito comum a gente ouvir aqui que, inclusive, por exemplo, no nosso currículo, nas nossas disciplinas tem, por exemplo, eu ensino teoria do conhecimento, ocasionalmente já ensinei, né? Filosofia da ciência, metafísica, tal. Em filosofia da ciência e teoria do conhecimento, existe uma carga horária de 51 horas de teoria e 17 horas de prática. A mesma coisa em filosofia da ciência. Só para dizer que a forma como o currículo é pensado, ou foi pensado inicialmente, pelo menos, ele tem essa ideia de que, ele transmite pelo menos a ideia de que na universidade estamos para assimilar conteúdos. E, portanto, os professores que ensinam esses conteúdos devem transmitir esses conteúdos, teoricamente, e criar mecanismos para que o aluno possa colocar esses conteúdos que o professor é capaz de transmitir e que o aluno aprende em sala de aula, lá na sua prática escolar, quando ele se tornar professor na escola básica. Essa é, digamos assim, uma espécie de visão inaudita, né? Uma espécie de visão de fundo que muitas vezes permanece nessa forma de articular o ensino da filosofia na universidade. Então, a primeira coisa que eu teria a dizer nesse sentido é justamente isso. Nós precisamos superar essa visão, que do meu ponto de vista acho uma visão tecnocrata e profissionalista. E dizer que formar o professor de filosofia não é formar para uma profissão. É formar para uma experiência de pensar, como o Miguel falou bem. O que é exigido para essa experiência do pensar, de maneira metódica, como também falava Paulo Freire, é ainda também uma questão séria que a gente precisa discutir. Mas, inicialmente, é preciso superar essa ideia de que o conhecimento filosófico é uma teoria e que a experiência de ensinar filosofia é uma prática de aplicação dessas teorias na sala de aula, ou do aprendizado de mecanismos metodológicos sobre como aplicar aqueles conteúdos na sala de aula. E isso porque, na verdade, é preciso recuperar a visão fundamental do que é a teoria e do que é a prática, não é? A palavra teoria é uma palavra grega, a palavra prática também é uma palavra grega. Ambas, no caso da teoria, têm significados que, na verdade, não dicotomizam as duas coisas, mas tornam uma diretamente relacionada à outra, não é? Por exemplo, a teoria, na verdade, é uma experiência de especular a respeito da ação. Não há teoria que não brote da ação. Claro que a ação no sentido amplo, da atividade humana sobre o mundo, não é? É essa atividade humana sobre o mundo, é esse modo como nós agimos no mundo, é a partir desse modo de agir no mundo que, espantado, como dizia Miguel, né? Que admirado do que se contempla, do que se vê, uma pessoa pode fazer emergir questões que são fundamentais para serem pensadas, em torno das quais ele tem que especular, ele tem que refletir, não é? Então, há uma relação, na verdade, de copertencimento entre teoria e prática.
E não, a teoria jamais é uma mera construção, vamos dizer assim, ficcional, né? Abstrata, que não tem nenhuma relação com a ação, e depois que a gente tenha que colocar em prática num processo de aplicabilidade técnica. Não. Teoria é reflexão sobre a ação e tem em vista, em última instância, sempre a ação. Na filosofia grega, a experiência de teorizar, por exemplo, para Platão, era, em última instância, conduzir o indivíduo a compreender, a ter em vista a ideia do bem. Quer dizer, o que é o bem na ação? Como encará-lo na ação? E todo o processo de formação, na verdade, deve ter em vista uma educação que procede da ação humana sobre o mundo e, ao mesmo tempo, está em função dessa ação humana sobre o mundo. Né? Então, é um pensamento que nunca se desvincula da experiência humana no mundo. É um equívoco achar que a filosofia reflete nos ares. Né? Mesmo quando se trata das questões mais metafísicas possíveis, justamente aí é quando a filosofia tem em vista o que é de mais fundamental na experiência humana no mundo. Né? Então não há um desligamento entre a experiência humana e aquilo que a filosofia é capaz de refletir. Então, portanto, é preciso que a gente construa um caminho que seja, que na verdade conduza à formação do filósofo, né? Não a formação de um técnico, a formação de alguém que se torna amigo da sabedoria, que descobre que caminho educativo é fundamental para poder aprender a pensar as questões de maneira metodicamente ordenada e construir um conhecimento a respeito do mundo que possa servir de parâmetro para que ele possa agir nas mais diversas situações da sua vida. Né? Então, a formação filosófica é, na verdade, um processo de educação, né? E não um processo de aquisição de conhecimentos para serem aplicados tecnicamente. E formar aqui significa cultivar, não transmitir conhecimento. Né? É o cultivo de uma experiência humana e de uma reflexão sobre essa experiência e não propriamente a transmissão de conhecimentos doutrinários, de conhecimentos dogmáticos. Né? Então tem uma coisa que eu escrevi aqui que eu queria ler, são na verdade algumas questões que podem emergir dessa reflexão, que é o seguinte: nós precisamos nos perguntar, será que a preparação do ser professor não deveria ser pautada fundamentalmente por essa formação educativa de atitudes que conduzem ao saber? Como favorecer aos formandos, futuros professores, uma experiência educativa que seja fonte de inspiração para o cultivo das mais profundas aspirações humanas, que são as verdadeiras orientadoras da ação humana no mundo? Será que não precisamos favorecer um caminho educativo em que o estudante possa cultivar suas utopias, emergentes da imaginação de suas aspirações mais profundas, e ter em vista as ideias práticas que o animarão em sua própria ação produtiva e a sua própria ação educativa? É hora de nos tornarmos convictos da necessidade de fecundar as utopias, cultivar as ideias práticas, antes que pensemos em nos ater simplesmente a recursos técnicos procedimentais de atuação profissional. Esta fecundação e este cultivo é uma atividade lenta e exige paciência e grande profundidade. Ela brota das inquietações prementes do estudante e futuro professor, enraizado nas fontes mais profundas de sua existência, da qual se deve partir para educar. E a leitura atenta e paciente de sua realidade, a atenção às suas inquietações pessoais e a tentativa de dialogar essas inquietações deste processo educativo, no interior da grande tradição, é um passo extremamente fecundo para a edificação deste processo educativo. Para tanto, sem dúvida, há um preparo técnico importante, mas que está longe de ser simples. Ou seja, essa história de apresentar conteúdos filosóficos, depois dar uma espécie de receituário para de que maneira esse conteúdo vai ser aplicado na escola, é um equívoco absurdo. Não é dessa maneira que se adquire uma técnica, aspas, né, do bom professor de filosofia.
E aí eu retomo aqui o que Miguel já falou muito bem ali. Não há dicotomia entre, além de teoria e prática, não há dicotomia também entre filosofia, ou melhor, filósofo e professor de filosofia. Aliás, isso tem se acirrado muito. Disse assim, não, a gente vai formar um filósofo, vamos formar um professor de filosofia. Não, a gente vai formar um filósofo. Ensinar filosofia é um levar a filosofar filosofando. Não há outra maneira de formar nem o filósofo, nem há outra maneira de formar o professor de filosofia. Porque a prática do professor de filosofia não é outra coisa senão, como diz Heidegger e como diz Paulo Freire, deixar os outros aprender. E nesse sentido, deixar os outros filosofar. Criar as condições mínimas para que as pessoas possam ensaiar a experiência de colocar em questão a realidade que os cerca e buscar uma compreensão mais lúcida a respeito dessa realidade. Portanto, é preciso que a gente supere, de fato, essa visão de que eu não formo o filósofo, formo o professor de filosofia. Não haverá professor de filosofia se não houver o filósofo. Nesse sentido, a formação do filósofo está diretamente atrelada à pesquisa e à investigação filosófica. Ao menos da maneira como eu também entendo. Então, aquela ideia de que pesquisa em filosofia, porque a licenciatura, como às vezes alguns podem imaginar, tem que se converter apenas em uma pesquisa a respeito do modo como se ensina filosofia, é equívoco. Inclusive, a própria experiência de ensinar, problematizada filosoficamente, é uma experiência de investigação, mas de investigação filosófica. Que o indivíduo, mesmo na graduação, mesmo na licenciatura, só vai poder se interessar por ela na medida em que ele desperte a curiosidade e possa colocar em questão o próprio ato de ensinar filosofia. No PIBID, eu encontrei alguns estudantes que tiveram essa inquietação e ensaiaram textos. Joaci, por exemplo, tem um texto interessante sobre essa questão. Então, é importante que a gente pense que a pesquisa não se separa do ensino, e que não é preciso pesquisar sobre ensino, para poder, vamos dizer assim, dizer que você está apto ou vai poder se tornar apto para ser professor de filosofia. Não, cada questão filosófica sempre vai ensejar um conjunto de problemas que serão extremamente importantes e fecundos na experiência de discussão filosófica em sala de aula. Tanto mais os estudantes se tornem capazes e abertos aos problemas filosóficos verdadeiros, e quanto mais aprendam a lidar com esses problemas, mais facilmente vão saber ajudar, no contexto de sala de aula, os estudantes a entrarem na dinâmica desses problemas e a discuti-los profundamente. E é muito importante levar em conta aqui que o diálogo com a tradição filosófica, se torna um elemento fundamental, ainda que não possa ser o único. É um instrumento de diálogo, mas de um diálogo fecundo. Daí nasce, certamente, a dificuldade do aprendizado em filosofia. Só que esse diálogo jamais pode passar por uma mera experiência de aprendizado doutrinário. De nada adianta ensinar a história da filosofia nesse sentido. Porque simplesmente ficar sabendo o que pensaram os filósofos é insuficiente para pensar. Mas é preciso entrar em contato com aquilo que pensaram os filósofos em função de, com eles, tentar pensar problemas que emergem também para nós e que, em diálogo com eles, a gente é capaz de se conduzir a horizontes mais amplos a partir da nossa própria realidade. Então, nesse sentido, a pesquisa, e inclusive a pesquisa aprofundada, ela se faz fundamental e não pode ser deixada de mão. Nesse sentido também, instrumentos técnicos não são irrelevantes. Eu acho estranho
que no curso de licenciatura em filosofia, a gente muitas vezes imagine o seguinte, não é que eu tenha ouvido isso dos especialistas nossos ou dos professores, mas às vezes ronda comentários ou uma sensação de que isso muitas vezes se imagina acontecer, que é o seguinte, que no curso de filosofia, tal como eu acho que eu já ouvi falar para outros cursos aqui do CFP, não é necessário que a gente instrumentalize o aluno no sentido de ter profundidade a respeito dos problemas da filosofia, da leitura dos textos, do conhecimento das línguas, porque esse conhecimento não será útil em nada para eles, porque eles vão ensinar na educação básica, e na educação básica não é necessário trabalhar com os textos filosóficos, com os conceitos fundamentais, no sentido aperfeiçoados, etc. Não é necessário conhecer grego, latim, alemão, francês, inglês, porque não vão trabalhar com isso no ensino médio. Eu acho um absurdo, não é? Toda a instrumentação num processo de construção do conhecimento que favoreça o melhor aprofundamento dos problemas, uma melhor compreensão de textos, uma melhor compreensão de mundo, é extremamente útil na formação do estudante de filosofia e do futuro professor de filosofia, não é? Então, eu acho que nós não precisamos, porque estamos formando o professor da educação básica, achar que ele não precisa desses instrumentos que são mais difíceis de serem adquiridos, não é? Que ele não precise passar pelas leituras densas dos textos filosóficos, simplesmente porque o que ele vai fazer na sua prática pedagógica é lidar com os alunos da educação básica. Aliás, eu acho que é um pecado enorme contra a própria educação básica. O que eu tenho percebido é que os alunos da educação básica têm tido muita sede por um saber efetivo. Não por baboseiras, por uma mera transmissão de conhecimento que o professor mal ele sabe do que está dizendo. O aluno, aliás, é o primeiro que percebe. Quando um professor vai para lá, para a sala de aula, simplesmente para falar o que ele quer mostrar que sabe, quando na verdade ele próprio não sabe, porque ele não sabe discutir no detalhe, aprofundar os problemas que emergem ali e que os alunos percebem e o professor não está apto a aprofundá-los, a discuti-los propriamente, né? Então, eu acho que nós precisamos justamente dar toda a instrumentação necessária para a pesquisa profunda em filosofia, tanto para aqueles que podem, porventura, não entrar na educação básica como professores, como para aqueles que vão estar lá, né, diretamente vinculados aos alunos da educação básica. E nisso eu também queria dizer que é extremamente equivocado a gente continuar acirrando a dicotomia entre bacharelado e licenciatura, não é? Precisamos superar, de fato, os discursos de bacharelado e licenciatura e assumir a nossa formação como uma formação de graduação que tem em vista uma formação plena do indivíduo naquela área de articulação do saber em que ele se encontra. A filosofia é uma área de articulação do saber que, na verdade, implica um diálogo contínuo com várias outras áreas. O CFP, a gente sofre de um processo horrível de engradeamento. Aqui, interessante, eu acho curioso, porque no CFP é onde eu mais ouvi falar de... Por exemplo, foi aqui que eu aprendi que não é disciplina, é componente. E foi aqui também que eu aprendi que não é grade curricular. Aí tem um outro nome que eu não aprendi. Mas foi bom não ter aprendido, porque não existe um curso mais engradeado do que o nosso, nesse centro, ou do que os nossos. Nossos estudantes começam o curso semestralizado em filosofia, com os alunos de filosofia, com os colegas de filosofia, e terminam lá dentro. Não há diálogo quase que nenhum com os outros estudantes em outras áreas do saber. Quer dizer, existe ocasionalmente, tem até melhorado sob certo aspecto, mas ainda os cursos não estão pensados de um modo em que a gente tenha uma interação efetiva com as outras áreas de saber, não é? Então, eu acho que é hora de a gente superar essa ideia também de um saber que, vamos dizer assim, se você vai se formar em filosofia, então pronto, meu filho, esqueça psicologia, esqueça sociologia, esqueça letras,
literatura, esqueça línguas, esqueça física, matemática, biologia, porque filosofia é filosofia. Essas outras coisas são outras coisas. Não, muito ao contrário, né? O professor Manuel, esses dias, estava discutindo por que diabos o estudante de filosofia aqui de CFP não pode ser orientado por um pedagogo, por sei lá, um professor de letras, se de repente ele quer trabalhar alguma coisa na filosofia que está relacionada com essas áreas. Nosso curso, pelo menos, ainda não podemos fazer isso. Então, para concluir, eu queria dizer o seguinte: formar o professor de filosofia é educar para a atitude de filosofar. Isto é, para a atitude que a origina e para o método que a constitui. Que a constitui e mantém. Não é preparar profissionais para o mercado de trabalho, aparatando-os dos procedimentos necessários para alcançar resultados institucionalmente esperados e burocraticamente exigidos. Nós temos que substituir essa visão neoliberal capitalista, né, da experiência de ensino de aprendizado na universidade, de preparação na universidade, por essa visão um pouco mais originária, e eu chamaria de arcaica, da experiência de filosofar. Como diz Paulo Freire, vou concluir com ele: transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo, o seu caráter formador. Então, espero que, na verdade, eu fiz mais o texto está enorme, mas eu quis fazer mais uma reflexão, digamos assim, levando em conta a minha realidade aqui no CFP e o modo como eu a sinto, né? É mais isso do que uma discussão, portanto, um pouco mais especializada, científica e cuidadosa dos critérios efetivamente passivistas e percebidos para a formação do professor de filosofia, né? Que mais provocar para a discussão do que simplesmente apresentar aquilo que eu poderia ter caracterizado através de uma observação, pelo PIBID, etc., ou então textos lidos sobre ensino de filosofia. Eu quis mais apresentar provocações, né, na perspectiva de a gente superar essas dicotomias que eu ainda sinto muito presentes no nosso centro de formação de professores, e que eu acho que nós da filosofia precisamos de fato, tendo-as em conta, poder superá-las na nossa própria experiência pedagógica no curso de filosofia. Obrigado.